Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar todos os organizadores desse evento, na pessoa ilustre do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, cumprimentar presidentes de bancos centrais que se fazem presentes, ex-presidentes que estão presentes, autoridades monetárias, membros de organismos internacionais e dar as boas-vindas a todos que vieram assinalar a presença do Gabriel Galípolo, que é o meu secretário executivo, e do Dario Durigan, que vai sucedê-lo no Ministério da Fazenda, a julgar pela sabatina do Senado, que o Galípolo vai se submeter brevemente. Queria agradecer o convite, Roberto. Nós estamos juntos nessa solenidade. Penso que nós estamos fazendo gestos importantes para criar uma nova institucionalidade no Brasil. Digo isso porque é a primeira vez que um governo assume com uma lei aprovada de autonomia do Banco Central. Então, o Roberto tem mandato fixo de 4 anos, vai até o final de 2024. Essa transição é a primeira da história do Brasil que se faz de governo para governo, e nós estamos construindo essa relação, primeiro em relação aos técnicos de longa data, tanto do Banco Central quanto da Fazenda, mas procurando dar o exemplo de como, em proveito do país, harmonizar as políticas monetária e fiscal para que nós tenhamos crescimento robusto. Eu sempre faço referência à obrigação que nós nos impusemos de crescer acima da média mundial. O Brasil tem a obrigação de perseguir taxas de crescimento superiores à média mundial, dado o seu potencial em relação a recursos naturais, em relação a recursos humanos, em relação à tecnologia desenvolvida, tecnologia nacional, se levarmos em consideração as parcerias do Brasil com os países do mundo, nós nos colocamos essa missão e sabemos que temos muito trabalho pela frente para que isso volte a ser possível. Foi possível durante muitos anos e tem que ser possível pelos próximos anos para que nós possamos compatibilizar a responsabilidade fiscal, que é uma coisa muito importante para a rigidez das contas públicas, com um compromisso que nós temos que ter com o povo brasileiro em relação às demandas sociais, legítimas demandas, de aumentar o bem-estar da sociedade. A economia ela tem que ser gerida pensando no bem-estar das pessoas. Nós somos servidores públicos, nós temos que servir a nossa gente e promover desenvolvimento com justiça social e, obviamente, em se tratando de um evento do Banco Central, com baixas taxas de inflação. Eu acredito muito que nós vamos ser bem-sucedidos nessa tarefa. O Brasil ele encontra-se em condições que permitem vislumbrar um horizonte de desenvolvimento sustentável. O Brasil tomou uma providência muito ousada à época e que hoje foi naturalizada, da qual o nosso ex-presidente Henrique Meirelles participou, que foi criar as condições, já na primeira década do século, de se blindar de eventuais choques externos. Em 2006, quando o presidente Lula decidiu incrementar as reservas cambiais brasileiras, seguindo o exemplo de alguns BRICS que, à época, já tomavam a providência de se proteger, tomou a decisão de, pela primeira vez, não só pagar a dívida externa brasileira, isso foi feito nos primeiros 2 anos de governo, mas angariar reservas internacionais que nos blindassem de choques externos. Desde então, esses choques ocorreram. Tivemos o primeiro grande choque em 2008, tempo depois a pandemia e a recente guerra da Ucrânia, que já completa mais de 1 ano. E o Brasil, nesses episódios, na minha opinião, se preparou internamente para atenuar esses choques externos. Ninguém é imune a choques externos. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as economias centrais, que enfrentam taxas de inflação há muito tempo não registradas,
com grande dificuldade de trazê-las para o centro da meta. E o Brasil vem experimentando uma condição em que as taxas de inflação se reduzem, as projeções de crescimento são revistas para cima, as condições internacionais, tanto de comércio quanto de reservas, pela atuação do Banco Central, inclusive, vem mostrando uma resiliência muito grande, e nós entendemos que o Brasil tem tudo para, num ambiente muito adverso, bastante adverso, nós temos tudo para sairmos na frente no próximo ciclo de expansão. Estamos nos preparando para isso, sabendo da enorme dificuldade que é fazer as necessárias reformas para que o nosso sistema se torne mais sólido. Recebemos recentemente a missão do FMI, soltou seu primeiro relatório agora, por ocasião da visita técnica ao Brasil, assinalando os avanços que foram feitos nos últimos meses, no sentido de recobrar o equilíbrio das contas públicas e endereçar reformas importantes, a principal das quais a reforma tributária, pode ser votada ainda no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Temos, o segundo semestre, uma determinação do presidente Lula de lançar o Plano de Desenvolvimento do Brasil, ancorado na transição ecológica, procurando transformar as nossas vantagens comparativas, que são muitas, sobretudo na área energética, em vantagens competitivas, atraindo investimentos estrangeiros para o Brasil, estimulando o investimento nacional e voltado para a reindustrialização do país, com um pensamento novo, com uma indústria nova e com a perspectiva de tornar o solo brasileiro convidativo para boas práticas do ponto de vista ambiental e social. Eu creio firmemente que o atual governo vai endereçar essas questões. Isso tem recebido da parte tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal uma atenção bastante detida. Não podemos, nesses primeiros meses do ano, recair de desarmonia entre os poderes. Pelo contrário, tem havido um esforço muito grande, de, independentemente da posição ideológica de senadores, governadores, deputados ou membros do Judiciário, atuar na mesma direção, remar na mesma direção, de criar as melhores condições econômicas para superarmos esse momento difícil. E estamos aprendendo com a experiência internacional, que está também em transformação. Eu acredito que esse conceito de autonomia do Banco Central, e o presidente Meirelles está aqui, sabe que antes mesmo da lei, ele foi respeitado na sua autoridade, enquanto autoridade monetária, durante os seus 8 anos de mandato à frente do Banco Central, mas nós temos que compreender que discutir política monetária não é afrontar a autoridade monetária. Muito pelo contrário, todos que estão nessa sala e nos assistindo sabem que estamos concorrendo para o mesmo objetivo. Então, a discussão sobre política fiscal, sobre política monetária, sobre política econômica em geral, eu sempre gosto de lembrar uma expressão do Blanchard que me parece vem ao caso, são 2 braços do mesmo organismo. Política monetária e política fiscal não são braços de organismos diferentes. Tem que trabalhar em harmonia, tem que procurar concorrer para o mesmo objetivo, lembrando que não há uma mão mais importante do que a outra, e não há uma que é reativa à outra. As 2 mãos têm que trabalhar ativamente em proveito de uma regulação adequada, de políticas macroprudenciais adequadas, da política monetária adequada. E sempre que eu ouço uma autoridade monetária falar que, quando você está combatendo uma infecção, você tem que tomar toda a cartela do antibiótico, eu sempre lembro que também há a observação de que você não pode tomar 2 cartelas do antibiótico. Você tem que tomar a medida certa para que a economia consiga, a um só tempo, se reajustar do ponto de vista macroeconômico e garantir as condições de crescimento sustentável
e falo isso do ponto de vista fiscal, social e, hoje, ambiental. Nós não podemos deixar de considerar as obrigações que temos com a questão, com a agenda ambiental, se quisermos superar os riscos que estão aí assumidos pela ciência em relação à mudança climática. Dito isso, eu creio que posso afirmar, sem medo de estar sendo invasivo, que a Fazenda e o Banco Central estão procurando conversar diuturnamente, a relação pessoal mais cordial possível, para criar esse novo espaço para nós, esse novo espaço institucional, em que a população tenha confiança de que as autoridades vão fazer o seu melhor para entregar os melhores resultados para a nossa sociedade. E creio, repito, que o Brasil tem todas as condições de, em poucos meses, com tenacidade, com perseverança, sem perder o foco do que é necessário entregar, eu tenho certeza que nós podemos criar condições de um ciclo de desenvolvimento, e, sobretudo, se nós compararmos com as condições não apenas regionais, mas internacionais. Penso que o Brasil está em condições de oferecer ao mundo um cenário econômico muito favorável de desenvolvimento local e regional. Muito obrigado. Obrigado, Roberto.